dependência química na adolescência tem aumentado consideravelmente de um tempo para cá. É muito preocupante, visto que o jovem está se desenvolvendo, não só enquanto identidade, mas seu cérebro está em formação e a absorção dessas substâncias vai atrapalhar esse desenvolvimento normal. Quando a gente vai estudando situações que levam esse adolescente a uma situação de risco, a gente vai encontrando muito o enfraquecimento dos laços afetivos dentro de casa, né? Parece que as relações familiares, seja por conta de excesso de trabalho, né? Ocupações que vêm de encontro com as necessidades do cotidiano, acabam deixando essas relações muitas vezes mais soltas, mais frágeis, e isso se torna uma situação de risco para um início e um abuso de substância psicoativa. Outra coisa que a gente vai percebendo aí, que pode ser uma situação de risco, é quando existe dentro desse seio familiar uma situação mais coerciva, regras exageradas e muitas vezes sem sentido, ou de repente pode também haver o oposto, que é uma permissividade. A criança ou adolescente, nessa construção de identidade, ela precisa de contorno, ela precisa entender até onde ela pode ir, né? Isso dá segurança. Quando isso não acontece, muitas das vezes a pessoa fica mais vulnerável a uma experimentação sem sentido. Então vai por conta de moda, os amigos às vezes estão utilizando para fazer parte daquele grupo, se sentir pertencente, principalmente se não tiver um espaço na própria família, fica mais vulnerável. Muitas vezes esse adolescente ele vai estar observando os seus ídolos, né, que estão consumindo essas substâncias e estão sendo publicadas com maior frequência como se fosse algo natural. Né? Talvez seja algo não problemático para algumas pessoas. O problema é que a dependência química é como se fosse uma roleta russa. A gente nunca sabe quem vai desenvolver ou não, até começar os sintomas propriamente ditos, que tem a ver com o uso compulsivo dessa substância e os transtornos comportamentais e emocionais em decorrência desse uso. Né? Então, se por um acaso a pessoa vai buscar a experimentação, ela não está pensando que ela vai desenvolver uma dependência química, mas isso pode acontecer, né? O que pode ser a diferença entre uma pessoa que tem a dependência química e quem não tem? Bem, como é um transtorno mental, ele depende de causas biológicas, então há uma predisposição genética aí, há questões emocionais e sociais. Então tem que ter uma interação desses três fatores para poder ter o desenvolvimento do transtorno mental. Como a gente ainda não tem um conhecimento tão profundo do cérebro, né? A gente tem um avanço muito bacana da ciência, estamos descobrindo cada vez mais coisas, mas ainda não é o caso. Então fica muito na situação da roleta russa. A gente pode prever algumas situações, principalmente através das predisposições genéticas. Então, quando há familiares com dependência química, aumenta muito a probabilidade que essa criança, esse adolescente possa ter. Né? Embora também não seja determinante, que como eu falei, é uma interação de biopsicossocial. Agora, como saber se seu filho está usando alguma substância? Como de repente saber se o adolescente está desenvolvendo aí um transtorno mental? A gente vai percebendo que isso está muito relacionado com uma alteração brusca de comportamento, né? Fica muito mais fácil ver no colégio. Então começa a ter um mau aproveitamento dos estudos, começa a ter muita falta, muitas vezes esse rendimento vem por evasão, então é para chamar a atenção. Começou a trocar o dia pela noite, também chama-se muita atenção. Durante o dia a pessoa ela é acometida de responsabilidades, obrigações, relacionamento. Se ela começa a evitar esses relacionamentos, né, deixar de fazer as coisas que ela gosta, começar a buscar o horário mais noturno, onde a fiscalização ela é diminuída, então também é um ponto de alerta. Tudo bem que isso é muito normal no adolescente, que é o momento onde tem uma ruptura mesmo com as normas sociais e tem aquela fase que é um pouquinho rebelde, né? A gente fala do adolescente mais rebelde. Então essas características elas vão ajudando a gente a pensar uma dependência química, mas ela também não é definitiva. A gente tem que olhar uma série de fatores ali. Alteração de humor muito brusco, né, momentos de irritabilidade,
uma oscilação, não só no padrão do sono, mas também no padrão da alimentação. Isso também são características importantes para a gente estar observando. E quando a gente pensa no adolescente, se a gente for pensar um pouquinho nas características físicas, né, a gente pode olhar que os olhos ficam mais vermelhos, se for de repente o uso de determinadas substâncias, às vezes a pupila fica mais dilatada, o ritmo de fala fica diferente. Então, e esses são dados que vão chamando a atenção. Agora, quando começa a trazer muito sofrimento, quando começa a trazer muita angústia, esse paciente entra num quadro ali completamente não esperado, né? Com todos esses fatores acontecendo, existe uma grande chance de ter o uso, né? E aí é o momento de uma boa conversa. Na verdade, o momento de uma boa conversa, eu penso que seja anteriormente, né? Porque se fortalece esses laços, mesmo que não tenha o tempo necessário para ficar todo o período que uma criança precisa, hoje não é possível, né? Mas é qualidade versus quantidade. A criança precisa sentir essa segurança, ela precisa ter essa previsibilidade para poder conversar com os pais sobre qualquer assunto. Uma das coisas que eu acho que é principal, né, que a gente tem que pensar assim com muito carinho, é como a gente lida com as nossas próprias emoções também, né? Principalmente os pais, que são referência. Se por um acaso eu não consigo lidar com as minhas emoções de uma maneira madura, é isso que eu estou ensinando para o meu filho. Se eu busco beber com muita frequência para poder dar aquela relaxada, né? Se eu crio esses hábitos, esses rituais, seja o tabaco, seja o uso de álcool ou até de outras substâncias, isso de certa maneira vai estar influenciando sim no uso do filho. O fato de vocês não terem uma dependência química, por exemplo, os pais não terem uma dependência química ou um uso que afete de uma maneira tão gritante a rotina, isso não significa que o filho não vai ter. Dentro do consultório eu vejo isso com muita frequência. Pais que tiveram um uso mais recreativo, né, e que entendia que isso era natural, mas que com o filho virou uma dependência química. Então, como é que a gente está lidando com as nossas questões, com o nosso lazer, com o tempo de descanso, com o nosso estresse, né? A forma com que a gente age vai ensinando muito para essas crianças como elas também devem agir. Então, tratamento para dependência química é uma associação de vários profissionais. O ideal é ser multiprofissional, né? E que eles devem trabalhar juntos. Então, é necessário, principalmente o médico. Vamos lembrar que é um transtorno, por ser um transtorno, tem uma alteração neuroquímica no cérebro, né? Precisa de um médico. Nem sempre precisa medicar, mas isso só é possível através de uma avaliação de um médico, de preferência psiquiatra, né? Que estudou especificamente para isso. Associado à psicoterapia sempre é uma boa opção, justamente porque ela vai ajudar não só a lidar com esse momento de risco da própria adolescência, mas com as alterações de comportamento que é necessário. A gente precisa ter uma maior conscientização de si e de como lida com as suas relações, com as suas emoções, para conseguir reestabilizar essa pessoa que está adoecida. A dependência química envolve uma alteração em nível de cérebro, né? Eu tenho que alterar minha percepção, isso significa que alguma coisa não está funcionando. Né? Se eu preciso alterar a minha percepção da realidade, a realidade não está bacana. Então, por isso que um profissional da área da psicologia ele é muito esperado nesse sentido. As evidências demonstram que a terapia cognitiva comportamental ela tem tido um bom resultado, mas não é para se descartar as outras abordagens, porque depende muito do paciente, do que ele precisa, né? Então a psicodinâmica, ela, muitas vezes, ela também vai para uma leitura mais profunda das questões emocionais que podem estar, sim, comprometendo aí essa alteração de comportamento e esse uso frequente. Quando a gente pensa em adolescente também, pensar na área escolar é importante, porque afeta a produtividade, isso também vai afetando a autoestima. Então, muitas vezes, uma psicopedagoga junto. Atividade física é essencial. Ela libera uma série de neurotransmissores que traz uma sensação de bem-estar, como a serotonina, a endorfina. Isso também ajuda a melhorar ali a maneira com que se sente, como se percebe, e ajuda bastante a direcionar esse caminho do adolescente a partir de uma perspectiva de vida aí que dê sentido. Não é só o uso ou fazer parte de um grupo que faz sentido, tem outras possibilidades. E a atividade física, ela vem muito nesse encontro.
Alimentação também é bastante importante, tem uma série de alimentos ali que vai ajudar nesse humor, se não vai ajudar também na maneira que ele se relaciona com o corpo ou se relaciona com si mesmo, né? A gente está falando de autoestima, a gente está falando de uma boa alimentação que secreta algumas substâncias. Então, o ideal é entender a demanda desse paciente para poder dar para ele aquilo que está faltando. Então, às vezes pode envolver outros profissionais, citando aí os profissionais que hoje a gente vê com maior frequência, né? Mas a gente pode lançar a mão de TO, arteterapeuta, musicoterapeuta, tem muitas pessoas que estão trabalhando, né, com a questão do yoga, entre outras abordagens que vão ajudar esse adolescente a poder se reencontrar novamente.